Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que tudo esteja certinho. Eu sou o professor Marcelo e este é o canal Resenha Forense. Hoje a gente comenta o capítulo 3 do livro 1 de Imitação de Cristo, atribuído a Thomas Kempis. O capítulo 3 é intitulado Dos Ensinamentos da Verdade. Já abre o capítulo 3, já é iniciado com um ponto 1, onde se diz: bem-aventurado aquele a quem a verdade por si mesma ensina. Para quem estuda, para quem está na academia, esse trecho é muito interessante, muito relevante. É impossível comentar isso aqui sem consultar autores externos. E aí eu pensei muito em Eric Voegelin, que é conhecido por ter feito uma crítica interessantíssima às ideologias, todas elas, né? A ideologia acabou, principalmente não, a ideologia como um fenômeno moderno acabou imanentizando a escatologia. Então ela quer antecipar o ato apocalíptico nesta terra. Então a vida terrena anteciparia a justiça material, por exemplo, gerando comunismo, ou a antecipação apocalíptica anteciparia a liberdade, gerando liberalismo, né, e assim por diante. Então é viver no terreno, antes da volta do Messias, uma idealização, né? É como se fosse um paraíso terrestre que na prática nenhuma ideologia conseguiu sustentar. E a cristandade não seria ideologia por essa ótica, porque o cristão, né, o católico, não vive para um fim nesta terra. Ele supõe algo depois. Aqui vale lembrar, por exemplo, não consta de Tomás de Kempis, mas vale lembrar os conselhos da montanha, né? Lá em Mateus, Jesus tem uma palavra muito específica sobre o acúmulo de riqueza nessa terra, né? A recomendação dele é bastante clara nesse sentido. Só que você não pode enxergar nisso uma ideologia, né? Você não pode falar que Jesus era comunista, como dizem alguns, o que é uma grande besteira, mas você também não pode falar que a cristandade necessariamente defende o acúmulo de riqueza. Embora o catolicismo e a cristandade em geral, naturalmente, entendam que a propriedade é um direito fundamental, mas não um direito fundamental em si, né? Ele é meio para a satisfação do fim, qual seja a vida humana, né? Então você precisa se apropriar da coisa, porque do ponto de vista ontológico ela satisfaz uma necessidade sua. Por isso que a propriedade é uma lei natural, né? Você precisa ser proprietário da horta, porque a horta gerará frutos e, claro, você pode se alimentar. Você precisa ser proprietário de um imóvel, porque você precisa constituir uma família, morar no imóvel, enfim, né? São necessidades triviais da vida que a lei natural impõe, tá? E aí eu falei do Eric Voegelin, e tem um livro dele muito interessante chamado Hitler e os Alemães. São várias palestras, tá, que ele faz para um determinado público, e ele estuda uma revista alemã chamada Der Spiegel para tentar explicar o fenômeno nazista, né? E quando ele fala de ideologia, ele traz um raciocínio que eu acho muito interessante, né? Ele mostra como é a mentalidade de alguém totalitário, né? Ele fala de uma dissonância cognitiva do ser e da mente. E aí ele identifica duas realidades, né? A primeira realidade e a segunda realidade. A ideologia seria uma segunda realidade despregada da primeira realidade, que é a brutalidade ontológica, né? Então você começa a mudar todos os caracteres ontológicos segundo o seu grau de cognição, maximizando a proposta kantiana na gnosiologia, né? E aí ele fala: a consequência de viver na segunda realidade é exatamente o conflito com a primeira realidade, né? As consequências desse conflito podem ser classificadas de acordo com as duas categorias principais, contemplação e prática. Na contemplação, a manifestação mais importante do conflito entre a segunda e a primeira realidade é a construção de um sistema. Na prática, a consequência desse conflito entre a segunda e a primeira realidade não é a trapaça intelectual, mas a mentira. A mentira se torna um método indispensável e assim por diante. Então, voltando ao Kempis, lembrando, olha só o que ele fala: bem-aventurado aquele a quem a verdade por si mesma ensina. Então, o intelectual deve procurar a verdade, né? E para achar a verdade, ele está disposto a enfrentar dogmas, enfrentar paradigmas, não é? Ele está disposto a se valer da liberdade de expressão, né?
e de afrontar o paradigma reinante, né? Ofenda a quem ofender. Busca da verdade é isso. Mas diz Kempis, quanto mais recolhido for cada um e mais simples de coração, tanto mais sublimes coisas entenderá sem esforço, porque do alto recebe a luz da inteligência. Então aqui ele fala da intelectualidade cristã, né? De, mais uma vez, olha só a palavra-chave aqui, né? Humildade, tem humildade. Então você pode sim afrontar, você pode buscar a verdade, isso é um debate muito sério, mas você pode, ou melhor, você deve ser humilde, não é? Que mais rude combate haverá do que procurar vencer-se a si mesmo? A pergunta que ele faz retoricamente. Ao que ele responde, e este deveria ser nosso empenho, vencermos-nos a nós mesmos, tornarmos-nos cada dia mais fortes e progredirmos no bem. Então aqui ele faz uma crítica àquela produção, entre aspas, científica despregada da busca do bem. Como o bem é uma noção metafísica, o positivismo e as ideologias acabaram expurgando, né, essas noções de bem, verdade, justiça, beleza, porque isso seria anticientífico ou pseudocientífico, né? Esse é o problema. E aí você começa a entender por que hoje todo mundo se espanta com inteligência artificial fazendo coisas, no mínimo, estranhas, né? Como que você explica isso, né? Com ciência não dá. Você precisa de uma metafísica. E aí ele diz, não é reprovável a ciência ou qualquer outro conhecimento das coisas. Nenhum cristão nega isso. Pois é boa em si e ordenada por Deus. Sempre, porém, devemos preferir-lhe a boa consciência e a vida virtuosa. Muitos, porém, estudam mais para saber que para bem viver. Por isso erram a miúdo e pouco ou nenhum fruto colhem. Ou seja, a vida de estudo não é uma vida com uma finalidade nela mesma. Ela é um meio para algo muito maior, no caso do catolicismo, para a busca de um reino que virá depois e que será fundamentado pelos sacramentos. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais. Bom dia e boa semana a todos. Tchau, tchau. Can be understood without needing to invoke a God. You have to accept that that is one possible view to take about the world. Sure, that's possible. Okay. But do you deny that science cannot account for everything? Yes, I do deny that science So what can. can't it account for? Well, had you brought that up in the debate, I had a number of examples that I was going to give. I think there are a good number of things that cannot be scientifically proven, but that we're all rational to accept. Let me list 5. Logical and mathematical truths cannot be proven by science. Science presupposes logic and math, so that to try to prove them by science would be arguing in a circle. Metaphysical truths, like there are other minds other than my own, or that the external world is real, or that the past was not created 5 minutes ago with an appearance of age, are rational beliefs that cannot be scientifically proven. Ethical beliefs about statements of value are not accessible by the scientific method. You can't show by science whether the Nazi scientists in the camps did anything evil as opposed to the scientists in Western democracies. Aesthetic judgments, number 4, cannot be accessed by the scientific method because the beautiful, like the good, cannot be scientifically proven. And finally, most remarkably, would be science itself. Science cannot be justified by the scientific method. Science is permeated with unprovable assumptions. For example, in the special theory of relativity, the whole theory hinges on the assumption that the speed of light is constant in a one-way direction between any 2 points A and B. But that strictly cannot be proven. We simply have to assume that in order to hold to the theory. But you're missing the whole... So put that in your pipe and smoke it. Yeah, okay. So none of these beliefs can be scientifically proven, and yet they are accepted by all of us, and we're rational in doing so.